O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, celebramos um tempo da quaresma, né? Nos preparando para a Páscoa. E o padre utiliza até os paramentos da cor roxa, né? Que é justamente um tempo de preparação. A gente está se preparando, fazendo jejum, penitência e rezando mais para celebrar a nossa festa maior, que é justamente a ressurreição de Jesus, a Páscoa do Senhor. Hoje a liturgia da palavra, primeira leitura, segunda leitura, o Santo Evangelho e também o Salmo. A liturgia nos mostra como que se fosse um mapa, que vai nos apontando, que vai nos dando direções, que vai guiando a nossa vida, a nossa caminhada em direção à vida, ao caminho e àquilo que Jesus viveu. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo, o Êxodo é justamente o período em que o povo estava no deserto, estava percorrendo a sua trajetória, o seu itinerário formativo e espiritual, em direção à terra que Deus prometera para eles, para o povo, para aquelas pessoas que viviam em Israel. É justamente um período de muita dificuldade. O povo passa dificuldades materiais, passa dificuldades na fé, passa fome, passa sede, corre perigos de ser mortos por povos, por inimigos e assim por diante. E passando por essas dificuldades, o povo não permanece fiel à vontade e à proposta de Deus. Mesmo passando por aquelas dificuldades, aquelas tribulações, sabendo que Deus havia feito uma promessa com ele, o povo ainda desvia o seu coração do projeto e da vontade do Senhor. Eis que surge para nós o contexto da primeira leitura, né? Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos justamente o que nós chamamos de decálogo.
alguns mandamentos, mandamentos que devem nortear a vida do povo, que devem nortear a vida daquelas pessoas que estavam passando por dificuldades, por tribulações, que estavam caminhando pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida. E é justamente este decálogo, os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo é justamente como a gente deve se relacionar com Deus, e o segundo grupo é como a gente deve relacionar com o nosso próximo. Hoje, então, o primeiro grupo de mandamentos que fala sobre a nossa relação com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter um coração dividido com outras situações, ter Deus como nosso centro. Hoje, então, na primeira leitura nos pergunta, meu povo, será que Deus é o centro da nossa vida? Será que Deus é o centro da minha vida, da tua família, do teu jeito de viver, lá no teu trabalho? Será que Deus é o centro da nossa comunidade? Nem sempre Deus é o centro da nossa vida, porque a gente gasta tempo, a gente perde tempo com tantas outras coisas, ao invés de perder com o Senhor. A gente gasta tanta energia, gasta a nossa juventude, gasta aquilo de mais precioso que a gente tem, né, a nossa vida, com tantas outras coisas, com ter, com o poder, com o prazer, e nem sempre a gente gasta a nossa vida por Deus, para Deus e com Deus. E o segundo grupo de mandamentos é justamente a nossa relação com o nosso próximo. Talvez a nossa relação com Deus seja um pouco mais fácil. A gente vem à igreja, vem à missa, participa dos mandamentos, a gente costuma rezar. Talvez o nosso relacionamento com Deus seja um pouco mais fácil. Em contrapartida, o nosso relacionamento com o próximo, que vez ou outra costuma pegar mais, costuma exigir mais. A gente trabalhar com aquela pessoa que é chata, né? Ou então a gente ser chato lá no local de trabalho. Dentro de casa, a gente ser sinal de divisão. Dentro de casa, a gente conviver com pessoas que talvez dificultam a nossa felicidade, dificultam a nossa paz e assim por diante. O nosso relacionamento com o próximo quase sempre se torna mais difícil. E o segundo grupo de mandamentos fala justamente que a nossa relação com o próximo deve ser a relação que Deus tem com a gente, a relação de respeito, e que a gente deve tratar os outros com aquilo de mais especial que o outro tem, que é justamente a sua dignidade humana. Meus irmãos e irmãs, na época lá que o povo estava no deserto, muitas pessoas tratavam os outros como um objeto de prazer, um objeto para conseguir algumas coisas, uma forma agressiva no relacionamento. E hoje o nosso mundo não é tão diferente assim não, né? A gente também consegue encontrar hoje alguns exemplos concretos de relacionamentos talvez abusivos, agressivos. Os nossos relacionamentos, vez ou outra, são intolerantes. Os nossos relacionamentos, vez ou outra, ou muitas das vezes, é um relacionamento interesseiro. Foi justamente o que falou para nós na primeira leitura. Os mandamentos, o segundo grupo de mandamento, deve nortear a nossa vida para construirmos juntos aquilo que fala também este ano a campanha da fraternidade, a nossa fraternidade, a nossa irmandade, o nosso jeito de viver cristão. E hoje, na segunda leitura, São Paulo ele fala a comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto foi sim uma das comunidades mais difíceis de ser evangelizadas. Um povo de cabeça dura, um povo fechado, um povo que não estava aberto à vontade de Deus, um povo orgulhoso, um povo soberbo, um povo egocêntrico e assim por diante. E muitas pessoas tiravam sarro daquelas pessoas que viviam a palavra de Deus. Hoje também não é tão diferente assim não, né? Quando a gente tem um grupo de amigos e eles não participam da igreja, por exemplo, a gente vira a missa, para eles é motivo de besteira, né? Para que você está indo na missa de novo? Está rezando de novo? Está rezando o texto de novo? Está indo na igreja de novo? E assim por diante. É o contexto da primeira leitura. E São Paulo fala o seguinte, olha, praticar a palavra de Deus, para alguns é causa de loucura, outros falam que é maluquice, outros falam que é insanidade, outros falam que é bobagem, outros falam que é besteira e assim por diante. Na segunda leitura, São Paulo quer perguntar algo para a nossa comunidade hoje. Qual é o sentido se a gente não gastar a nossa vida em prol do Evangelho?
Qual é o sentido se eu, se você, se nós não gastarmos as nossas energias, não gastarmos a nossa inteligência, não gastarmos as nossas capacidades, não gastarmos as nossas qualidades? Qual sentido tem se eu não gastar a minha vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o sentido de eu não gastar a minha família, de eu não aproveitar a minha família vivendo aquilo que Deus pede a cada um de nós? Qual é o sentido, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente gastar a nossa vida em outras coisas, em outras situações, em situações que não agradam o coração de Deus? Infelizmente, a gente não está gastando a nossa vida de uma forma correta. Quando eu entrei para o seminário, 18 para 19 anos, os meus amigos lá do futebol, gostei sempre de jogar bola, né? Os meus amigos de futebol, de convívio, eles falaram comigo: você é doido? Você vai gastar a sua vida estudando 10 anos para ser padre? Você vai lá morar lá fora daqui, não vai divertir, não vai aproveitar a sua juventude, não vai aproveitar a sua vida? Você é louco, Tiago? Você está ficando doido, você está ficando fora deste planeta Terra. Eu falei com ele assim: qual é o sentido se eu não gastar a minha vida pelo Evangelho? Qual é o sentido se eu não gastar as minhas energias praticando a palavra de Deus, praticando aquilo que Deus pede que eu pratique? Não tem sentido isso, não. Eu acredito que a minha vida tem sentido se eu gastá-la por Deus e para a igreja. E nem sempre é fácil a gente entender isso, não. Nem sempre é tão fácil a gente entender e praticar isso na nossa vida. E é justamente aqui que entra o Santo Evangelho. Tinha um templo, e o templo construído é como se fosse a igreja. O templo era o lugar das pessoas rezarem. O templo, na época de Jesus, era justamente o local que as pessoas iam rezar, iam oferecer sacrifícios, iam encontrar com o Senhor. Ou seja, a finalidade do templo, a sua finalidade era justamente o encontro da pessoa com Deus. Só que na época de Jesus, eles fizeram do templo um lugar de comércio, um lugar de lucro, o lugar que era a finalidade que eles estavam praticando era completamente daquilo que Deus sempre esperou do templo, sempre esperou daquele lugar sagrado. E Jesus tem uma atitude radical, faz um chicote, entra e expulsa todo mundo. É como se hoje Jesus entrasse aqui na nossa igreja, batesse em todo mundo, cortasse todo mundo de chicote, falasse: vai embora daqui, porque vocês estão fazendo tudo o contrário daquilo que eu pedi para vocês fazerem. É como se fosse essa cena na nossa cabeça hoje. O que o Evangelho quer nos dizer com essa passagem? Deus nos criou para praticar o bem, meu povo. Deus criou o Padre Tiago, Deus te criou, Deus nos criou para praticarmos o bem, para fazer aquilo que é a sua palavra, para fazer aquilo que é a sua vontade, para praticar aquilo que Ele praticou. Só que infelizmente, dentro de nós, que é o templo sagrado do nosso coração, templos do Espírito Santo, nem sempre praticamos aquilo que agrada o coração de Deus. Nem sempre praticamos aquilo que agrada a Deus. Nem sempre nós praticamos aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sempre quis que a gente praticasse. Hoje no Santo Evangelho nos ensina uma lição sagrada. Nós devemos ter a coragem, isso aqui é muito importante para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para lá para o trabalho, para a nossa vida de forma geral. Nós temos que ter a coragem de entrar dentro de nós mesmos e tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus. Devemos ter a coragem de entrar dentro de nós mesmos e tirar aquilo que traz infelicidade para a nossa família. Você que é casado, você que é casada, você que tem filhos, você que é filho e assim por diante, você que namora, você que trabalha, enfim, todos nós. Nós devemos ter a coragem de entrar dentro de nós mesmos e tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que deixa o nosso coração mais triste, aquilo que faz com que a gente faça o outro triste, aquilo que faz com que o outro seja uma pessoa sem esperança, sem caridade.
aquelas vezes em que a gente faz do outro um mero objeto de ter, do prazer, do ter e assim por diante. Devemos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus. Devemos tirar da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que nos torna pessoas tristes. Devemos tirar da nossa vida também aquelas experiências que faz com que as outras pessoas perto da gente seja triste, amargurada, batida. Quem é casado aqui, por exemplo, talvez vive dentro de casa, talvez uma situação, um jeito de viver que faz com que o seu companheiro, a sua companheira fique triste, vive triste, amargurado, talvez não respeita, talvez não ama, talvez não cuida, talvez não protege e tudo mais. Hoje, na liturgia da palavra, Deus nos convida a tirar da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que faz com que a nossa vida seja diferente da vida de Jesus. Vamos abaixar nossa cabeça por um instante? Vamos rezar no nosso coração, pedindo a Deus essa graça de tirar da nossa vida, tirar do nosso coração aquilo que nos deixa triste, aquilo que deixa as outras pessoas do nosso convívio tristes, amarguradas, sem esperança, aquelas situações que estão no nosso coração e que deixa a nossa vida sem sentido, sem alegria, sem gosto. Peçamos, Deus, essa graça de ter um coração parecido com o coração de Jesus, e assim a gente vai construindo dia após dia o céu aqui na terra. Façamos um silêncio, façamos o nosso exame de consciência e justamente façamos também a nossa oração. Com o coração renovado, vamos ficar em pé e vamos